Olá, meu nome é Michele Rodrigues Silva, sou aluna do Programa de Especialização em Controle de Qualidade em Processos Alimentícios do Instituto Federal do Triângulo Mineiro de Uberlândia. O meu trabalho abordou o tema de incidência de peito amadeirado e miopatia peitoral profunda em frangos abatidos na região do Triângulo Mineiro. A minha professora orientadora é a professora Patrícia Lopes Andrade. O Brasil, o nosso país, ele se caracteriza por ser um grande produtor de carne de frango. Segundo o relatório anual da Associação Brasileira de Proteína Animal de 2021, que abordou dados do ano de 2020, nosso consumo per capita fica em torno de cerca de 45 quilos de carne de frango por habitante, conforme exemplificado nos relatórios. Nós produzimos cerca de 13.845 toneladas de frango, das quais 69% foram destinados ao nosso consumo interno, ou seja, foram consumidos e vendidos, comercializados aqui dentro do Brasil. E, conforme exemplificado no gráfico, 31% foram destinados para a exportação. Visando atender essa demanda, os profissionais ligados na área, principalmente de genética, de incubatório, foram em busca de eficácias genéticas, o que culminou no maior crescimento do frango. Esse crescimento resultou em uma alteração histológica da musculatura, ou seja, aquelas alterações a níveis celulares, que aconteceu em uma das partes mais nobres e mais procuradas do frango, a musculatura peitoral. Surgiu então esse comportamento fisiológico atípico do crescimento exacerbado da musculatura. O frango ele cresceu muito rápido, a musculatura veio desenvolvendo, o peito ficou maior e aí surgiram então as miopatias. Dentre elas temos o peito amadeirado, que tem características visuais que comprometem a qualidade da carne, por ser visível ao consumidor. E abordo neste trabalho também a miopatia peitoral profunda, que vamos falar mais a respeito nos próximos slides. O objetivo deste estudo foi abordar a incidência dessas miopatias por um período de 12 meses, registrados entre março de 2020 a fevereiro de 2021. Como metodologia, o que eu utilizei? Esta empresa, ela abate em média 75 mil frangos por dia, em 2 turnos de produção. Os registros, eles foram avaliados por um ano, sendo referentes ao mês de março de 2020 a fevereiro de 2021. Totalizaram-se 18.531.386 aves abatidas. Totalizaram-se 18.531.386 aves abatidas. O monitoramento das miopatias ele é realizado através de determinações redigidas pelo ofício número 23 do Ministério da Agricultura. Esse ofício número 23 ele é todo baseado em conceitos de um estudo que foi concretizado por uma nota técnica da Embrapa, realizada em 2019. Este ofício ele estabelece que a empresa ela é responsável por realizar o monitoramento das miopatias através de programas de autocontrole. Sendo mais objetivo, o monitoramento nessa empresa ele acontece em anotações realizadas 2 vezes por turno, antes do almoço e após o almoço, no primeiro turno, e no segundo turno, antes da janta e após a janta. O colaborador ele é treinado para detectar visualmente o peito amadeirado. Aí ele rasga a pele. Isso ainda acontece na evisceração, anteriormente ao PCC. Ele transmite então para um ábaco se houve a presença do peito amadeirado. O monitor do controle da qualidade vem então e transmite os números que estão anotados no ábaco para planilhas. O frango, ao sair do chiller, também passa por uma equipe que detecta anomalias, não permitindo que o frango seja comercializado inteiro, com hematomas, falhas tecnológicas e outros. Por isso, quando há detecção da pele do frango rasgada, ele é encaminhado à sala de cortes, onde há outros colaboradores treinados para a realização da identificação do grau do peito amadeirado e seu aproveitamento. Já a identificação de miopatia peitoral profunda acontece exclusivamente na sala de cortes, pois essa miopatia ela só é visível quando a carcaça é disseccionada, quando é feita a retirada do saçame.
O SASAMI é o nome comercial da musculatura peitoral profunda, que é atingida pela miopatia peitoral profunda. Então, dessa maneira, não é possível identificar no frango inteiro a miopatia peitoral profunda. Os colaboradores realizam a identificação e também fazem a marcação em ábicos na sala de corte. E aí vem o monitor da controle de qualidade e transfere os números para as planilhas de autocontrole. Aqui eu exemplifico, né, com a foto do checklist diário, né, porque é feito pelos colaboradores da qualidade. E embaixo o ofício circular número 23, só para ilustrar o slide. Obtive já como resultados e discussões que todos os dados foram obtidos através das planilhas de autocontrole, né? Já disse isso anteriormente. Mas para chegar ao resultado observado nessa tabela, eu transcrevi os números elaborando uma planilha no Excel e realizei a somatória dia a dia. O número de aves acometidas com peito amadeirado foi de 35.722 frangos, o que equivale a um percentual de 0,15% de animais acometidos, como podemos observar na tabela. Um pequeno percentual quando comparado a outros estudos realizados por outros autores, que encontraram 47% de lesões traumáticas condenadas parcialmente, ou seja, um número bem alto quando comparado à presença de peito amadeirado. Um outro estudo realizado por um outro autor, em 2021, encontrou presença de 0,73% do peito amadeirado nos frangos avaliados. Apesar de existirem diversos autores que acreditam que a presença do peito amadeirado se relacionam com a genética e o maior ganho de peso, não foi possível neste estudo realizar a correlação com suas possíveis causas, pois os dados não são registrados de maneira a serem contabilizados por linhagem e peso da carcaça. Eu ilustrei, para exemplificar, por um gráfico pizza, os graus, né? Porque o peito amadeirado ele é dividido em graus, tanto em leve, moderado e grave. Então, a gente observa eles em grau 1, 2 e 3, respectivamente. Neste estudo, observando o gráfico elaborado em formato de pizza, foram 35.722 peitos acometidos, sendo que 11.164 foram considerados leves, representando um percentual de 31,25%. 12.846 peitos foram classificados como moderado, representando um percentual de 32,78%. E 11.712 foram diagnosticados como graves. Este, por fim, representando 35,96% dos peitos acometidos. Se tratando de perdas, levando em consideração que um peso médio de um peito, né, saudável é de 660 gramas e a detecção do grau severo implica em condenações totais, a gente estimou uma perca de 7.741 quilos de peitos amadeirados. Quando até 40% da musculatura peitoral for acometida, apresentando apenas rigidez e sem presença de petequias são pontos hemorrágicos, consideramos grau leve, como observado na imagem. Ele apresenta rigidez apenas na parte caudal da musculatura. Este filé pode seguir comercialização normal, ou seja, ele é vendido in natura após removidas as partes afetadas de acordo com o artigo 175 do RISPOA. Quando até 80% da área da musculatura for acometida, apresentando-se com consistência firme, presença de petequias ou presença e ausência de líquido esbranquiçado, transparente ou turvo, consideramos grau moderado, como exemplificado na imagem. A porção íntegra ela pode ser comercializada e seu refile, que foi acometido, ele deve ser destinado à matéria-prima para ser comercializado em produtos industrializados, né? Como, por exemplo, carne mecanicamente separada, né? Que fabrica linguiça, fabrica salsichas e outros. E quando toda a musculatura peitoral é atingida, ele é totalmente condenado, como podemos exemplificar aqui nessa outra imagem. Toda a musculatura peitoral apresenta-se com líquido amarelado, rígida, né? Presença de hemorragia. Este peito ele é totalmente condenado,
Ele ainda pode ser detectado na sala de evisceração pela equipe de inspeção federal, né, que seria o CIF, e é registrado como aspecto repugnante. Ele também é detectado na sala de cortes. Todas essas alterações qualitativas, quando observadas no ato da compra, provocam rejeição por parte do consumidor. Afinal de contas, quem quer comprar um peito com essas alterações qualitativas? Agora, se tratando de miopatia, né, de outra miopatia, esta é a peitoral profunda, conhecida também como a doença do músculo verde. Ela se caracteriza por uma isquemia da musculatura peitoral profunda, um corte conhecido como sasame, que torna-se isquêmico, altera sua cor, tornando-se esverdeado, como podendo ser observado na imagem. Essa miopatia ela é muito difícil de encontrar, pois no setor de evisceração não há corte de todos os peitos dos frangos. Os frangos não são cortados todos 100%, sendo que é possível somente sua detecção quando vai disseccionar a carcaça, né? Quando vai disseccionar a musculatura lá na sala de cortes. Então, quando encontra essa doença do músculo verde, a miopatia peitoral profunda, toda a parte afetada é descartada. Os colaboradores são treinados para condenar, transmitir ao ábaco, e aí depois vem o monitor do controle da qualidade, que registra os números obtidos nas planilhas de autocontrole. Na tabela 2, nós podemos observar os números de frangos acometidos pela presença de miopatia peitoral profunda, observado no período estudado. Foi equivalente a 0,12%, né, bem próximo aí do percentual de 0,19% que foi encontrado de peito amadeirado. Houve ausência em 99,88% dos peitos, né, então a gente pode observar que ainda é um número baixo, né, os sasames estão ainda bastante saudáveis e comercializados in natura. E aí eu te fiz uma comparação com outro estudo realizado, encontrei um artigo antigo de 2006 que revelou dados parecidos, sendo diagnosticados presença de 0,84% de miopatia peitoral profunda no período que este outro autor estudou. Então, levando em consideração que um sasame pesa em média 151 gramas, estima-se uma perca de 1.097 quilos dessa musculatura no período estudado. Então, a minha conclusão é de que o número de peito amadeirado e miopatia peitoral profunda, apesar de similares, ainda são baixos, detectando presença de 0,19% de peito amadeirado e 0,12% de miopatia peitoral profunda. Estes números, mesmo que baixos, acarretam em prejuízos ao frigorífico, né, que abateu cerca de 18.531.386 aves. Então, identificar e qualificar, né, quantificar essas tecnopatias sempre serão importantes, ainda mais quando se refere a cortes nobres, como o peito de frango. Essas foram as principais referências utilizadas e consideradas mais importantes quando fui elaborar este trabalho, principalmente se referindo a legislações, como o Ofício 23 de 2020, que foi todo baseado na nota técnica da Embrapa de 2019, além de trazer dados para exemplificar, né, que eu trouxe da Associação Brasileira de Proteína Animal, e abordar também artigos que são fundamentais do Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal, que é o RISPOR, a nossa base aí para produtos de origem animal. Fica aí os meus agradecimentos claramente à minha orientadora e professora Patrícia pela paciência e troca de conhecimentos durante toda a execução do trabalho. Obrigada!